As aventuras de um barbo em um mundo de fantasia. Nas Terras Pálidas é onde os monstros mais perigosos vivem. A serpente devoradora de geleira, o urso cinzento que causa terremotos e o rato venenoso que polui os mares. Isso tudo vive lá. O imperador louco, em busca de mostrar sua verdadeira força, ele resolveu domar as Terras Pálidas. Por ser uma pessoa muito orgulhosa, ele acabou indo junto com seu exército. Somente o imperador retornou daquela jornada. Ele estava muito fora das suas capacidades mentais. Todos queriam saber que tipo de monstros que fizeram o Imperador Tirano ter medo. O Imperador dizia que os monstros eles realmente eram ferozes, mas existia coisas piores que os monstros nas Terras Pálidas. Tudo começa com um grupo de bárbaros que estava caçando um escorpião gigante para consumi-lo. Quental, o bárbaro que era o líder daquele grupo, antes mesmo de vir parar nesse corpo, ele se lembra dos seus outros feitos. Ao escalar o Monte Everest, ele passou pelo centro da Terra, ele até foi para o extremo sul. Em sua busca, ele sempre buscou ser um homem de aventura, e ele buscou muito mais mesmo. Só que infelizmente o seu sonho foi realizado. Tudo que ele se lembra é que ele foi parar dentro desse mundo, sem saber a história real desse mundo. Para aprender mais um pouco sobre esse mundo, ele liderou sua tribo para tentar achar o lugar final dessa geleira, lutando contra incontáveis monstros, sem saber como sair desse loop. Quando ele chegou mais fundo da Terra Pálida, o mesmo finalmente entendeu como ele poderia sair dessa nevasca, porém o sistema dizia para ele que ele não tinha autorização para sair. Ele precisava concluir os requisitos básicos para poder sair de lá. Sabendo que não poderia fazer nada, Quintal resolveu esfriar um pouco a sua cabeça. No meio daquela geleira, ele avistou um grupo de mercadores, e as terras gélidas são extremamente perigosas. O último a passar por lá quase não sobreviveu. Quintal, para aliviar um pouco o estresse dele, ele resolveu se oferecer como guia para guiá-los até o fim das terras gélidas. Assim que eles aceitaram o seu reforço, Quintal foi até o contratante para perguntar mais um pouco sobre o mundo exterior. Como ele ainda não poderia sair daquele lugar, então ele se usava como guia para poder ouvir as histórias de como era o mundo lá fora. Ele conta para sua contratante que a última pessoa foi o imperador, e o imperador conta para ele como era o mundo lá fora. Mas através dela, agora, Quintal descobriu que os reinos estavam brigando entre si. E existia também criaturas mágicas naquele mundo. Existiam pessoas que poderiam ser consideradas heróis, anões, elfos, dentre outras criaturas. Ele queria muito ver com seus próprios olhos. Assim que ele deixou os mercadores nos limites da terra, Quintal se esforçou para conseguir terminar logo essa missão. E demorou 5 longos anos, e ele finalmente poderia sair dessa prisão e saber como é que era o mundo lá fora. O super recluso. As histórias elas são narradas como seres humanos, como se fossem criaturas irracionais. Todos devem ter medo dos seres humanos. Entretanto, ao temer o que a gente pode ver, esquecemos de temer o que vai além da imaginação. Criaturas que somente foram vistas em livros, jogos e novels vieram fazer uma visita desagradável aos seres humanos, levando os seres humanos a um pé da extinção global. Talvez Deus ficou com pena e resolveu dar uma chance de revidarmos. Infelizmente, nos jogos e nas novelas, sempre tem um final feliz, mas nessa realidade não foi um final feliz. Os seres humanos não conseguiram lidar com aquela catástrofe, e os poderes não eram tão poderosos quanto aquelas criaturas. 3 dias depois desse acontecimento, Kim Jae-hun vivia sozinho naquele inferno pessoal dele, sem ninguém para conversar. Nesse apartamento de 100 metros quadrados. Ele estava nesse apartamento porque foi comprado pelos seus pais, e um membro da família precisaria para que a compra fosse completa, precisaria passar 2 anos dentro do apartamento. Os seus pais, antes da queda do mundo, foi para casa dos avós deles. E como seus pais foram para lá e ele ficou sozinho no apartamento, ele não sabe da notícia onde seus pais estão. Nesses 3 dias, não foi só a falta dos seus pais que veio sobre ele. A eletricidade foi cortada e a água potável já estava quase acabando. E a internet já não rodava mais no roteador. E além da solidão que existia, existiam monstros que pareavam perante o seu apartamento. E graças a esses monstros bater na cabeça no seu apartamento, ele descobriu que ele despertou uma habilidade que era chamado de Supremo Recluso. Nada podia entrar no apartamento dele sem a sua permissão. Uma barreira invisível protegia o apartamento dele. Essa poderia ser uma bênção, mas também era uma maldição. Ele não poderia sair do seu apartamento, então ele não podia ir atrás de seus pais. Ele também não poderia procurar mantimentos. E no meio das suas perguntas, umas respostas vieram à tona. Ele recebeu dinheiro e upou de level depois que ele matou aquele monstro chamado Kalinkan, que atacou seu apartamento mais cedo. Como ele finalmente matou um monstro, ele conseguiu passar do tutorial, e ele acabou recebendo recompensas. Já que o seu poder gira em torno da sua casa, sua energia foi recolocada e a água potável começou a aparecer lá para ele. E também comidas começaram a brotar. E não foi só isso que ele recebeu uma loja online, que toda vez que ele escaneasse algum objeto, ele poderia recomprar esse objeto de novo, por um preço caro de se pagar. Jong ele se questionou. E se ele pudesse upar tanto ao ponto dele conseguir sair desse apartamento e poderia finalmente conseguir achar os seus pais, se eles estão vivos? Mas uma coisa veio na sua mente: como é que ele ia upar, sendo que ele não pode sair do apartamento? E agora ele vai ter que usar todo o seu pensamento para poder sair dessa novel que não tem protagonista.
De tantas coisas que eu poderia me tornar, eu me tornei logo um corvo. Aquela frase, sonho pode se tornar o seu maior pesadelo, não era brincadeira. A nossa protagonista estava considerando esse dia o dia mais feliz da vida dela. O veterinário-chefe faltou e ela foi encarregada de limpar a jaula dos predadores. Ela era fanática por predadores, já que a mesma amava aquele senso de perigo. Infelizmente, o seu sonho acabou se tornando realidade. Infelizmente, quando ela acordou dos seus sonhos, ela percebeu que ela estaria num pesadelo. Alguém acabou deixando uma jaula de uma onça aberta, e essa onça saiu, e ela acabou matando a nossa protagonista. Como ela amava muito animais, alguém resolveu transformar em um animal. Porém, como mais uma rasteira do universo, ela acabou se tornando um animal específico, que era um corvo. Os corvos, eles são vistos em todas as novelas, livros, como seres ligados à morte, e ninguém queria ter um corvo como estimação perto dele. A Prota, ela ficou bastante puta com aquela situação, de ter ido para outro mundo, mas como um corvo. As pessoas, quando reencarnam como príncipes, princesas, reis, rainhas, e ela acabou se tornando logo um corvo. Depois de um tempo, pensando no assunto e aceitando aquela situação, a nossa protagonista resolveu achar um humano para ver se ele adotasse ela, já que ela era uma pessoa muito inteligente, e ele visse que aquele ali era um corvo inteligente, para ele poder alimentá-la, em vez dela ficar procurando alimento para sobreviver. Voando pelo ar, ela acabou ouvindo um grupo de orcs falando que eles haviam machucado o humano. Sabendo que os humanos acabam vendo o corvo como um símbolo da morte, a mesma resolveu ir até esse humano, mas com uma abordagem um pouco mais tranquila. Ela não ia chegar nele e iria fazer nenhum alarde, ela simplesmente ia chegando pouquinho em pouquinho. Assim que ela achou aquele humano ferido, ela resolveu mostrar para ele que ela não era uma pessoa má, mostrando para ele que ela iria ajudá-lo, assim levando os orcs para longe dele. Como aquele ali era um trabalho de confiança, ela resolveu trazer um pouco de alimento para ele, já que ele estava muito ferido. Depois de alguns dias, passo a passo, requerindo a confiança daquele humano, ele finalmente deu um nome para ela, que era Reneli. A nossa protagonista, com o passar do tempo passando com esse humano, ela lembrou de umas memórias que ela tinha depois de uma novel que ela leu. Essa webtoon que ela leu, o nome do protagonista era igualzinho do cara que tava com ela, que era Calmate. Ele era um príncipe herdeiro que morreria pros orcs. Foi literalmente como se estivesse lendo o livro, foi exatamente o que aconteceu com ele. Por sorte ou azar, a nossa prota acabou salvando ele. E agora René precisa ajudar o príncipe a sobreviver a esse inferno que estão tentando matar ele, para também tentar achar uma forma de descobrir uma maneira dela voltar a ser humana. E descobrir por que ela foi parar justamente nessa novel, e como um corvo ainda. Masmorra da Torre Reversa. Sem aviso prévio, algo acabou acontecendo. Criaturas começaram a sair de celulares. Como a metade da humanidade tem esse aparelho em sua casa e em suas mãos, o mundo acabou entrando numa era de caos. Entre dor, sofrimento e choro que parava pelo ar, quem sobrevivia ficava à mercê dos monstros que vagavam entre ele e entre os lixões. Entretanto, algumas pessoas resolveram revidar essa agressão que era extremamente covarde. Essas pessoas foram chamadas de heróis. Ryuka, e junto com a sua amiga Himari, vagavam nos lixões, matando esses monstros e fechando essas dungeons, em busca de salvar a humanidade. Na verdade, essa era uma novel que o nosso protagonista, Ryuka, estava terminando de escrever. Mesmo sabendo que ele não tinha esse tempo para sonhar, a sua chama ela foi acesa por Himari, que era uma amiga dele de infância, que era uma das meninas mais populares da escola. E ela acabou mostrando para ele que ele deveria sonhar, que ele deveria terminar essa novel, e fez ele prometer que, enquanto ela estivesse do lado dele, ele teria que terminar essa novel. Esse seria um segredo entre os dois. Mas como qualquer animal, ele ficou bem arisco com ela, achando que era só uma coisa ali que ela estava inventando, ou que ela só estava tentando lubridiar ele para depois trair ele, né, como todo mundo faz na vida dele. Mas na verdade, devido a tanta insistência dela, ele começou a se abrir com ela. E junto com ela ele começou a escrever a novel e ela ficava revisando para ele. Então ele se sentiu muito confiante e a chama dele começou a ser acesa de novo. E o mundo começou a ter cor para ele. Ele até pensou que poderia sonhar agora nessa vida. Porém, talvez foi inveja ou algo no seu coração que fazia com que ele se auto-sabotava. Ele pensou que ele e ela viviam em mundos totalmente diferentes. Ela era rica e ele era pobre. Ela não precisava trabalhar todas as noites depois da escola. A vida dele era monogramática. Era escola, trabalho, ver sua mãe se embebedando devido à morte do seu pai. Sua mãe entrou numa crise de depressão tremenda. E ele que teve que virar o homem da casa e pensando nas despesas e tudo mais e teve que retornar de novo para a escola. Então ele pensou que eles viviam em um mundo totalmente diferente. Ela não sentia nenhuma dor, diferente dele que sentia muita dor. O mal do oprimido é achar que só ele sofre. Himari ela acabou sendo transferida de outra escola. Ela tentou contar para Ryuka, mas ele não queria ouvir ela. Ele achava que a vida dele era muito difícil. E ele pensou que seria até melhor assim, já que eles viviam em um mundo totalmente diferentes. Mas depois de ver o último recado que ela deixou para ele no seu livro, ele finalmente se inspirou para terminar o rascunho final daquela novel. E ele pensou que ao publicar a novel, ela poderia ver ele da onde ela estivesse. Ele pensava que ela talvez poderia perdoá-lo por essa ignorância que ele teve no final com ela. Passado alguns anos, Ryuka foi até uma biblioteca. Um dos livros acabou
acabou caindo. Como ninguém queria ajudar, ele foi ajudar a atendente daquela loja. Quando ele olhou pra ela, ele percebeu que aquela atendente era a Himari. E não deu nem tempo dos dois se cumprimentar direito, um terremoto acabou vindo sobre o prédio. E os telefones começaram a ficar estranhos, igual o início da novel de Ryukan. Essa novel é muito nova e também a história vai desenvolvendo nos capítulos mais pra frente. Eu vou deixar com que vocês descubram o que vai acontecer. E, infelizmente, o final, ele não é feliz. A Grande Duquesa do Norte era secretamente uma vilã. Heloise Uayuana, a Grande Duquesa do Norte, ela era mencionada pela sua bravura. Mas, no fim, ela deixou seus sentimentos humanos falarem mais alto. Ela acabou matando a grande santa Rosiana, que seria o amor da vida do atual rei, o Caim. E também ele era o seu melhor amigo. Heloise, mesmo sendo torturada para entender o motivo dela ter feito aquilo, ela não tinha nada a dizer. A única coisa que ela pediu para Caim como um ato de misericórdia era que ele a matasse logo, já que ela não iria falar nada. Não importava o que acontecesse com ela não ia contar nada. E Caim, percebendo que Heloise realmente era uma pessoa de palavra, ele simplesmente atendeu seu desejo e resolveu matá-la. Essa, na verdade, era uma novela que a nossa protagonista estava lendo, A Coroa de Sangue. Ela não esperava por esse fim, já que Heloise era uma das protagonistas da obra. E ela pensava, como é que ela pôde morrer logo assim? Enfim, essa novela era bem previsível, assim como a vida real. Wang, ela era de uma família bem rica. Desde sempre, os seus pais colocaram ela para fazer vários esportes e também muitas modalidades diferentes. Tudo que ela fazia obrigatoriamente fazendo, só uma coisa que ela gostava muito, que era o Kendo. Já que quando ela fazia Kendo, ela se sentia muito feliz. Até que esse dia chegou, o dia que seus pais mandou ela parar de fazer Kendo. Já que eles investiram muito nela, então eles queriam que ela desse frutos. Ela era obrigada a se graduar como professora, e depois que ela se tornasse uma professora, os pais dela arrumaram um homem de boa família para botar ela para casar com essa pessoa. Wang percebeu que ela não tinha escolha, então ela simplesmente aceitou viver a vida que não seria dela. Assim, ela se formou como professora, e mesmo quando tudo foi tirado dela, só tinha uma coisa que não foi tirado dela. Era uma única coisa que fazia ela feliz, seria ler novel. Pelo menos nas novels, os finais felizes agradavam ela, já que o seu final era muito ruim. Wong descobriu que queria a terceira temporada da Coroa de Sangue. Ela ficou muito feliz, já que essa novel era uma novel que ela amava muito. Por causa do descuido dela, ela acabou sendo atropelada e não estava mais entre os vivos. E por causa da dor de cabeça que ela estava sentindo, ela demorou muito tempo para raciocinar que ela não estaria mais no seu mundo, até que uma empregada começou a chamá-la de Heloise, que era a Grande Duquesa. Depois de se olhar no espelho, ela percebeu que realmente ela estava no corpo de Heloise. Wang notou que ela morreu naquele acidente. E agora ela está dentro da novel que ela amava ler, Coroa de Sangue, no corpo da Heloise, que queria uma morte sem sentido. Em sua vida antiga, ela não pôde escolher como ela iria viver. Mas nessa vida, ela vai escolher sua própria maneira de viver. Ela se lembra dos eventos que vai acontecer daqui a um ano. O imperador vai morrer, o príncipe vai sumir por 5 anos, e a novel não mostra para onde o príncipe foi. E Luísa, ela percebeu que a única maneira dela sobreviver é não se envolver com o Império. Ela resolveu passar esses 1 ano lutando contra monstros e bestas que no seu território tem. Depois de passar 1 ano lutando contra várias criaturas, ela recebeu a notícia que o Imperador morreu, então ela mandou fechar as portas do norte para não ter nenhum envolvimento com o Império. Só que alguém invadiu seu território. No seu território tinha umas pedras que mostravam se alguém invadisse ou não. Ela foi pessoalmente lá ver quem era o inimigo. Só que na verdade era o príncipe. E essa era uma das lacunas que não estava mostrando na novel. O príncipe ele foi 5 anos para o norte.